Quero aqui falar com você. Você sabia que o Papa Bento XVI, aquele que abriu mão, né? Foi embora. Agora está começando a aparecer algumas coisas aí daquele Papa. Não sei se você sabe, algumas notícias. E a notícia, a gente está no site Terra Brasil Notícias, tá? E diz assim, ó, após negar, ele sempre negou isso aqui, Bento XVI agora admite a sua presença em uma reunião sobre padre denunciado por abuso sexual. O Papa Emérito Bento XVI admitiu nessa segunda ter participado de uma reunião para discutir acusações a um padre denunciado por abuso em 1980. Tá? 1980, quando ele era arcebispo de Munique, na Alemanha, cargo que ocupou como o cardeal Joseph Ratzinger em 1977 até 1982. O comunicado foi emitido após o religioso ter afirmado que não estava no encontro. Ele afirmou, sempre disse que não estava. Isso é uma história das antigas aí. A Igreja Católica foi acusada de ter protegido um padre que abusou muitas. E ele foi transferido, levado para outro lugar e tal. E na época o Ratzinger foi acusado de ter protegido esse padre. E ele disse que era mentira, que ele não fez, que ele não participou da reunião onde foi decidido que eles não iriam punir o cara, iam esconder ele. E agora veio à tona a informação de que ele estava lá sim, e que além de ter protegido o cara, ele ainda mentiu, né? Ele ainda mentiu, né? Então, essa investigação independente afirmou que o Papa se omitiu em agir contra integrantes, é no plural, tá? Integrantes da igreja, acusados em 4 casos de abuso sexual. 4, tá? Em um documento de 82 páginas com informações e respostas enviados aos investigadores. Bento XVI havia negado ter ciência de qualquer denúncia. No relatório, no entanto, consta a ata de uma das reuniões em 15 de janeiro de 1980, com a informação de que o então cardeal estava presente e definiu a acusação ao sacerdote como pouco crível. O que é pouco crível? Que não dava para acreditar na acusação porque as 4 crianças estavam mentindo. O secretário particular, a nova declaração insiste em que nenhuma decisão sobre a volta do padre às suas atividades pastorais foi tomada na reunião. O secretário particular do Bento XVI, George Ganswein, defendeu que o erro não foi feito com má intenção e acrescentou que o Papa lamenta muito e pede desculpas pelo ocorrido. O religioso planeja emitir uma declaração detalhada em uma data posterior, já que a revisão completa do relatório de 1.900 páginas ainda precisa de mais tempo. No total, só na Europa, são 497 vítimas de abuso na Europa. A gente está falando só na Europa. Abusaram 235 agressores, todos devidamente identificados. 235 abusadores devidamente identificados. Olha que notícia terrível isso aqui, irmão. Isso é um troço terrível, irmão. Tá? No total, a investigação encomendada pela Arquidiocese de Munique e a Freising ao escritório de advocacia alemão Westphal Speaker Waltz, eu acho que é isso, é WSW, tá? Conclui que houve pelo menos 497 vítimas de abuso no âmbito da arquidiocese entre 1945 e 2019. A maioria era de meninos. 60% deles, você está sentado aí que eu vou te contar? Está sentado? 60% deles com idade entre 6 e 14 anos. O relatório ainda identificou 235 agressões nominalmente.
incluindo padres, diáconos e funcionários de escolas católicas. O relatório afirma que Bento XVI, agora com 94 anos, fora avisado. Escute isso aqui, ó. Escute isso aqui. Fora avisado de que quando ele ainda era arcebispo, mas não tomou nenhuma medida contra os acusados. Segundo os responsáveis pela investigação, os casos em que o então arcebispo se omitiu envolviam 4 meninos. Em um total de 4 episódios, chegamos à conclusão de que o então arcebispo, o cardeal Ratzinger, pode ser acusado de má conduta em casos de abuso, disse Martin Puck, um dos autores do relatório, em entrevista coletiva. Isso foi uma entrevista coletiva na Europa esta semana. Só que é claro que você nunca vai ver isso aí na televisão. Tá? Não vai ver. Ele ainda alega que não sabia dos casos, mas, na nossa opinião, é difícil conciliar essa alegação com os documentos que nós temos. Ele está falando que não sabia de nada, mas os caras estão falando que é difícil ele continuar afirmando que não sabia, sendo que os caras têm documentos assinados por ele com os relatórios do que estava acontecendo com as crianças. Tá? Pusk acrescentou que a afirmação de Bento XV, ou 16 aqui no caso, não é crível, porque em 2 casos os envolvidos eram padres que cometeram várias agressões comprovadas pela justiça. Mesmo assim, os 2 padres permaneceram na Igreja Católica e nada foi feito, diz o advogado. Ok? Na verdade, isso aqui, irmão, as máscaras estão caindo, né? E agora vai aparecendo tudo que sempre foi escondido, porque nunca ninguém falou nada. Acho que a televisão vai dar uma notícia dessa? Acha? Não vai, né, irmão? Entendeu? Talvez por isso, dizem, ele foi obrigado a renunciar. Tá? Dizem. Não sabe. Mas dizem que talvez por causa destas coisas aí, né? E abusador não tem só na Igreja Católica, a Igreja Evangélica tem um monte. Diga aí alguns pastores que foram presos ultimamente aí, né? Tá? Mas, né, eu acho que esse tipo de gente, além de queimar no fogo do inferno, né? Se não se arrepender,